Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Algumas pessoas alegam que há alguma controvérsia sobre a autoria da Carta aos Hebreus, mas para mim não existe. Então, quando eu falar sobre a autoria da Carta aos Hebreus, eu vou dizer que é Paulo. Eu tenho uma convicção que é Paulo que escreveu essa carta. Para mim não há dúvidas. Então eu ficarei à vontade de dizer, Paulo disse isso. Amém? Quantos entendem isso? Você pode duvidar, eu não duvido, né? Isso não faz grande diferença. Para mim é importante eu identificar Paulo nesta carta, porque tem a fisionomia dele. Tem a fisionomia por trás das letras, por trás das palavras. Posso enxergar Paulo por trás de cada versículo aqui, o caráter de Paulo, a postura de Paulo, a fidelidade de Paulo. Hebreus capítulo 10, versículo 32 até o versículo 39. Vamos ler. As crianças estão sendo devidamente convocadas e eu quero pedir que somente as crianças e aqueles que vão ministrar às crianças. Mas ninguém. Amém? Porque você que não está ministrando não ajuda e pode até atrapalhar. Amém? Os professores normalmente não aceitam os pais ou os tutores acompanhar os filhos na escola. Você já viu isso? Por que não aceitam? Porque muitas vezes os pais e os tutores comprometem o processo pedagógico, né? A criança junto com o pai fica muito mais exigente. E como os professores precisam de ter autoridade sobre as crianças, às vezes dificulta um pouco. Eu estou dizendo isso porque algumas vezes aqueles responsáveis pedem isso para a gente. Pastor, olha, fala para não descer mais do que as pessoas que são necessárias, exclusivamente necessárias. Às vezes, porque uma criança que não entende o que está acontecendo, não adianta descer. O que entende é obedecer, né, a orientação do professor. Bem, queridos? Hebreus 10, versículo 32. Vamos ler. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. E outros, vocês se tornaram participantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabia que tinha um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Diga assim, perseverar. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Podeis assentar, queridos? Essa noite eu quero trazer uma palavra à igreja sobre fidelidade ao Senhor. Ser fiel até o fim. Eu diria que ser fiel até o fim é aquele que não recua, é aquele que não retrocede. Mas me parece até desnecessário esse acréscimo, porque quem é fiel até o fim não vai recuar e não vai retroceder. Mas muitas vezes nós começamos a retroceder e nem percebemos que estamos retrocedendo. Porque retroceder não acontece do dia para a noite. É importante que nós entendamos isso hoje, nesta palavra. O processo de retrocesso é um processo gradativo. Ele não acontece assim. Ele é, como a palavra diz, é um processo
E vai, momento após momento, dia após dia, acontecimento após acontecimento, se processando na vida de uma pessoa. E de repente ele já recuou. A palavra diz aqui retroceder, em outra versão diz recuar. Retroceder e recuar tem a mesma significação. Aquele que retrocede é aquele que recua. Esse é um linguajar militar. É um linguajar usado nos campos de batalha. E quando diz que alguém recuou, significa que ele deixou de lutar. Aquele que recua é aquele que já está em fuga. É aquele que deixou o oponente lá adiante e começou a se deslocar no sentido contrário. Está correndo da batalha. Está correndo do confronto. Será que nesta noite tem alguém aqui que está correndo do confronto? Está meio assustado, meio assombrado, dizendo, bem, esse negócio de batalhar não é comigo. Estou cansado de lutar. Mas nós compreendemos, porque a palavra do Senhor não nos deixa entender outra coisa. Que quando nós abraçamos a fé, nós abraçamos uma causa. Amém? Abraçamos a causa do Evangelho. E a causa do Evangelho é sempre uma batalha, é sempre uma luta. Porque Jesus diz assim, olha, vocês vão padecer por conta do chamado. Alguns de vocês serão levados aos tribunais, outros serão presos e alguns serão mortos. Porque o mundo não vos ama. O mundo vos odeia. Porque primeiramente odiou a mim. E porque o mundo me odeia, também vai odiar vocês. Amém? Nós não podemos nos iludir de querermos ter sempre uma aparência de aceitação diante de um mundo que está caminhando em perdição. A luz não tem comunhão com as trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Os filhos da luz com os filhos de Belial, quer dizer, com os filhos das trevas, não há comunhão. Precisamos compreender. E nesta noite, eu creio pelo Espírito do Senhor que você vai entender isso. A carta aos Hebreus é um dos mais profundos conteúdos de instrução, admoestação e exortação de todas as cartas do Novo Testamento. Eu acredito que de todas as cartas, de todas elas, escrita, a carta aos Hebreus é a que tem um conteúdo mais profundo no quesito admoestação e instrução. Ela fala dos fundamentos da fé. Por exemplo, ela fala sobre fé, como nenhuma outra carta cita, né? Hebreus capítulo 9 é conhecido em todas as partes como o texto áureo da fé, porque fala sobre os heróis da fé. E depois, quando chega em Hebreus 11, ele vai definir fé. Né? Vai dizer o que é fé. Fé é um firme fundamento das coisas que espera e convicção de fatos que não se veem. Fé, então, não está no limite humano. Fé não está dentro dos instrumentos naturais. Ela está dentro de um instrumento além do natural, sobrenatural, porque fala de coisas que nós não podemos tocar, nós não podemos ver, mas nós precisamos ter convicção de esperança. A carta aos Hebreus, ela nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que a carta aos Hebreus nos ensina nesta palavra de hoje, a partir do texto que nós lemos, a partir do versículo, porque ela ensinou muitas outras coisas antes do capítulo 10 e muitas outras coisas antes do versículo 32, mas a partir do versículo 32, a partir desse versículo que eu li nesta noite com você, ela nos ensina que sobre as nossas responsabilidades para com os privilégios da graça. Existe responsabilidade para com os privilégios da graça? Todos nós estamos de acordo que a graça é um privilégio, amém? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Nós citamos isso costumeiramente, nós insistimos nisso, isso todo pregador já deve ter falado isso aí algumas centenas de vezes, né? E quanto mais você pregar, mais você vai recitar esse texto,
a salvação é pela graça, é dom de Deus, não é obra da carne, não é obra do homem, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga assim, eu me salvei, eu conquistei a minha salvação. Mas uma vez que nós somos salvos, e aí nós precisamos compreender, esse é um privilégio, a salvação, apenas porque eu criei, porque eu recebi, porque a palavra do Senhor diz a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Amém? A todos quanto? O receberam. Olha que coisa maravilhosa, eu recebo e eu já sou filho de Deus. Mas existe responsabilidade para mim continuar sendo filho de Deus. Para mim não perder esse privilégio de ser filho de Deus. E no versículo 19 do capítulo 10, ele diz assim, portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso aqui é um privilégio, mas é um privilégio com responsabilidade. Porque ele está dizendo que nós precisamos ter ousadia, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos ficar olhando para o santo do santo e dizendo, deixa eu ficar aqui de fora, porque lá dentro está acontecendo, lá dentro há o Espírito de Santidade, e se eu me comparecer diante da presença do Senhor, eu posso morrer. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na Shekinah, no Santo do Santo, no Santíssimo Lugar, ele entrava depois de uma noite inteira, de um dia inteiro de vigília, de consagração, normalmente ele jejuava, e ele tinha alguns outros sacerdotes que passavam com ele à noite, ele não dormia, normalmente ele não dormia, porque ele ficava preocupado de ter um sonho extravagante, e aquele sonho extravagante poderia torná-lo impuro, e se ele se tornasse impuro, ele não poderia cumprir o ritual de entrar no Santo dos Santos. Então ele ficava acordado. E antes de entrar, tinha a bacia de bronze polido como um espelho, e ele olhava para aquela bacia e via a face dele, e ele fazia um check-up, um último check-up da sua aparência, da sua barba, do seu cabelo. Não podia entrar, por exemplo, com um pedacinho de lã na sua barba ali, né? Aquelas barbas grandes, enormes, e aqueles cabelos que normalmente também eram grandes, ele entrava, tinha que estar alinhado perfeitamente. Aquilo tudo era uma simbologia, claro, né? Sobre o cabelo, sobre as vestes, era ritualístico, mas aquilo é um símbolo, é um tipo, e é um tipo de que ninguém pode comparecer diante de Deus de qualquer forma. E nós ainda, sob a égide da graça, que nós estamos vivendo, também nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma, diante da presença do Senhor. O lugar onde a presença do Senhor está é um lugar santo. Nós não podemos entrar por esta porta e sentar nessas cadeiras pensando que nós estamos sentando num banco de cinema, né? Sentando num lugar de diversão. Nós precisamos respeitar este lugar, não estas paredes, não por conta dessas cadeiras, não por conta, mas por conta da presença do Senhor. Porque aonde Ele está, nós precisamos ter uma atitude de reverência na presença do nosso Deus. Precisamos ensinar, nós os pais, os nossos filhos, a reverenciar esse lugar aonde nós nos reunimos, porque o Senhor merece toda a reverência. Eu vejo pessoas falando de Jesus assim, sobre um vocabulário extremamente natural, né, como cara. Já vi gente se referindo a Jesus como cara. Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o nosso Salvador. Nós devemos dirigi-lo com todo respeito. E quando nós estivermos na presença dele e soubermos que ele está presente, porque quando nós nos reunimos com o propósito de cultuar e de adorar, ele diz, quando reunir 2 ou 3 pessoas no meu nome, ali estarei. Então ele está aqui nessa noite. Quantos creem que ele está aqui? Eu creio. Eu creio. Então eu preciso estar aqui numa atitude de santidade. Eu não posso, por exemplo, estar aqui nesse lugar onde a presença do Senhor está, ficar pensando no irmão e ficar fazendo algumas críticas, zombando do irmão. Olha só que cantor, que desafinado é esse aí, né?
Isso não é adequado quando nós estamos na presença do Senhor. Nós precisamos ter reverência. Não é lugar de nós ficarmos contando piadinhas, não é lugar de nós ficarmos tratando de outros assuntos que não seja a adoração, o louvor e o culto ao nosso Deus. Não é lugar de se namorar. Não é lugar onde a moça e o rapaz vão ficar ali abraçadinhos. Porque tem lugar para fazer isso depois que você sair desse ambiente, não é? Aqui é lugar de você cultuar a Deus, não é lugar para você dar atenção para esta pessoa que está do seu lado. E se você não consegue fazer isso, é melhor que você fique um pouquinho mais distante dela. Amém? É melhor que você fique, porque você veio aqui foi para dar atenção ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao seu Deus. Amém? Dê atenção à sua criança, ao seu bebê, porque é necessário. Mas sabe, queridos, toda a nossa atenção precisa ser direcionada para Deus. Lá no livro do profeta Malaquias ele diz, olha, oxalá que alguém fechasse as portas do tabernáculo, do templo, para que vocês não trouxessem o dilacerado, o manco, o cego, o quebrado, o destruído. Maldito é o homem que tem o são e traz aquilo que está meio devorado ao Senhor. Então nosso culto precisa ser sincero. O nosso culto ao nosso Deus precisa ser pleno. O nosso culto ao nosso Deus precisa ser integral. Porque é assim que ele vai falar comigo. É assim que ele vai falar com você. No versículo 23, ele diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós estamos falando de não retroceder. Nós estamos falando de ser fiel até o fim. E para que isso aconteça, nós precisamos guardar firme a confissão da esperança. Não basta eu ter confiança, eu preciso confessar. O texto está dizendo que nós precisamos confessar a nossa esperança. Eu não posso subir aqui nesse púlpito para começar a dizer para os irmãos, meus irmãos, eu estou meio desanimado, eu estou achando que... Não, aqui eu tenho que confessar é esperança. E não é só aqui, mas é todas as vezes que eu estiver com as pessoas, eu tenho que falar sobre esperança. Quando a gente entra num carro, num táxi, num Uber, as pessoas estão ali querendo conversar sobre alguma coisa, alguém está querendo falar sobre política, as coisas estão indo de mal a pior, e etc. E a gente fica tentado a embarcar nessa onda negativista. Mas da boca de um crente precisa sair uma palavra de esperança, olha, verdadeiramente as coisas não estão boas, mas olha, há um Senhor, há um Salvador. Ele entrou na minha vida, ele mudou a minha vida, ele pode mudar também a sua vida e pode mudar a situação da nossa nação, do nosso país. Amém, queridos? É isso que a boca de um crente precisa declarar. Nós precisamos confessar esperança e não confessar a desesperança, não confessar o desespero. Nós devemos ser fator de influência positiva na vida das pessoas e não ficarmos confessando a melancolia da nossa alma. Porque se tem um lugar que um crente precisa de chorar é na presença de Deus. É na presença de Deus. Às vezes aperta o coração e nós estamos com um microfone na mão, às vezes nós estamos na presença de outro irmão e quando nós estamos um com o outro, podemos muito bem, né, ter um ombro amigo que nós possamos reclinar a nossa cabeça, daquele que é maduro, daquele que pode nos ajudar, mas nem todas as pessoas vão compreender às vezes a nossa fragilidade. Algumas pessoas vão sair ressentidas disso, né? Muitas vezes eu me senti assim também, preciso confessar, muitas vezes senti fragilizado, triste, abatido. E alguém um dia me falou, pastor, eu não posso ficar nessa igreja, porque o senhor é um pastor triste. Isso tem muitos anos, algumas décadas. E eu fiquei bastante abalado com aquilo, mas eu aprendi uma lição. Naquele dia eu aprendi uma lição. Um pastor, ele não tem, às vezes, essa liberdade de expressar toda essa tristeza. E às vezes não precisa nem de falar isso, ela estava vendo o meu rosto. Ela estava sentada e olhando. E disse, você está triste, pastor? Eu vou para uma igreja onde tem um pastor mais alegre. Aí eu lembro de um pastor que um dia disse assim, um pastor curado cura
sem ovelhas doentes, mas sem ovelhas curadas não cura um pastor doente. E às vezes nós passamos por esta circunstância. Então nós comparecemos diante do nosso Deus, do nosso Senhor, nos comparecemos diante dele, ele nos cura, ele nos sara e ele nos restaura. Mas é um processo que às vezes precisamos de algumas pessoas maduras, de alguns amigos próximos, de alguns que caminham conosco, que nos fortalece, que nos sustenta. Mas não são todas as pessoas. Versículo 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros em amor. Animar uns aos outros em amor. Meu irmão, há uma imposição do Espírito de Deus nessa noite sobre a minha vida para te animar. E há uma imposição do Espírito de Deus nessa noite para você me animar. Para você me animar. Eu sei que nem todos serão maduros o suficiente para animar o que está desanimado. Porque muitas vezes nós somos levados, né, pela onda do desânimo, pela onda da tristeza, pela onda da amargura. E é preciso alguém levantar e dizer, olha, há uma voz, uma palavra de Deus para nós, não vamos nos desanimar, porque o Senhor vai nos dar a vitória, o Senhor está conosco. Às vezes precisamos de ser esta voz, às vezes há tão pouca autoconfiança dentro de nós, mas esse texto diz que nós precisamos animar uns aos outros em amor e na prática das boas obras. Eu preciso ser um fator de inspiração para as pessoas que estão ao meu derredor. Preciso ser um fator de inspiração para os meus filhos. Meu filho mais velho tem 37 anos, o outro tem 34. Eu preciso ser um fator de inspiração para eles. Porque ainda sou o pai deles. Enquanto eu viver, eu preciso ser um fator de inspiração. O meu casamento e o da Rosângela precisa de ser um fator de inspiração para os nossos filhos, para o casamento deles. Eles precisam de olhar para mim e para a Rosângela e nos espelhar em nós. A minha vida espiritual precisa ser um fator de inspiração para os meus filhos. Porque, quem sabe, um dia você fala, pai, eu estou fazendo igual você. E eu fico pensando, eu vou ficar feliz, orgulhoso, vaidoso, ou eu vou ficar triste? Dizer, não, meu filho, você precisa ser melhor do que o papai, porque o papai anda meio derrubado. Papai não anda sendo motivo. Se você for igual a mim, vai ficar muito ruim, porque eu estou mais para lá do que para cá. Sabe, querido, quando a gente vive muito, nós temos um desafio muito grande. Nós temos um grande desafio, que é na velhice ainda dar fruto. Que a Bíblia diz que é assim que acontece com os idosos. Não vou chamar de velhos, porque a palavra do Senhor diz que de sorte que a sua juventude se renova a cada dia. Nós não temos nem o direito de dizer, Senhor, eu estou velho. Ela diz, então venha renovar, meu filho. Venha renovar, venha tomar um tônico espiritual, venha ser forte. A minha mãe tem 84 anos, vai fazer daqui 20 dias. Daqui exatamente 20 dias, ela é do dia 28 de junho de 1942, do meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu bem no meio. E ela está sentadinha ali, aos 84 anos. Então ela é um fator de inspiração para mim. É um fator de inspiração para os meus irmãos. Tem 2 deles aqui, o mais velho e o mais novo. Eu estou ali na intermediária, né? Então é um fator de inspiração para nós. Porque ela continua caminhando, ela continua nos inspirando e dizendo, meu filho, continua. O ano que vem nós fazemos 50 anos que nós aceitamos Jesus como Salvador. Ela era uma mulher jovem, na casa dos seus 30 e poucos anos, 30 e alguns anos. Faça as contas, né? 84 menos 50, 34. Não é verdade? 34 anos, era uma mulher jovem. Então tem 50 anos que ela está servindo ao Senhor. 50 anos que ela tem tido o compromisso, a obrigação de não retroceder, de não recuar, de não abandonar a sua fé, de não desistir da caminhada. E agora é minha responsabilidade com os meus filhos e também já é minha responsabilidade com a minha netinha. Só que meu caminho precisa ser mais longo, porque ela está muito pequenininha, minha netinha. E ela precisa crescer vendo o vovô servir ao Senhor. Né? Vendo o papai dela servir ao Senhor, vendo a mamãe dela servir ao Senhor, vendo a vovó dela servir ao Senhor. Porque eu vejo Paulo falando com Timóteo, Timóteo, eu sei que você conhece as sagradas leis,
porque você aprendeu muito bem com a sua avó e com a sua mãe. Será que hoje existem mulheres como Lloyd e como Eunice, vó e mãe de Timóteo, que têm esta preocupação de ensinar aos seus filhos o temor do Senhor? Porque isso é uma incumbência, isso é uma responsabilidade, é uma imposição. Não é privilégio, isso é responsabilidade, Sandra. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Isso está na lei. Moisés está instruindo o povo de Israel, andando com ele no caminho, sentando-se à mesa, levantando, deitando e dormindo e acordando. Ensina o teu filho. Ensina a palavra para ele. Ensina os decretos de Deus para ele. Ensina a ter esse filho seu a ter fé. Depois de praticamente 27 anos que o meu pai faleceu, esse ano faz 27, eu ainda, nesse mês, para falar a verdade, né? Passou dia 8, eu não gosto muito nem de lembrar, porque não são marcos bons para se lembrar, né? Mas, então são 27 anos. Eu ainda lembro do meu pai, lembro da inspiração, lembro da fé dele. Eu lembro, a fé dele impactou a minha vida. A fidelidade dele continua me impactando até hoje, porque eu lembro quantas vezes eu estava na adolescência, com 15, 16 anos, ele subia aquela serra ali, aquela Serra das Areias que tem aqui, todo mundo vê ela, daqui você vê, ali em Aparecida, no Colina Azul. Ele subia para lá, subia no sábado e me levava a tiracolo, eu era um adolescente. Nós subíamos no sábado e descia no domingo. Nós não levávamos uma gota d'água, a gente não levava uma bolacha, não levava um pão, não levava uma coberta, não levava um travesseiro, não levava... Quando eu vou para o monte, eu levo uma barraca, eu levo uma cadeira, eu levo um colchonete. Eu faço um acampamento hoje, né? Mas meu pai não subia com nada, irmão. A gente passava a noite com formiga mordendo a gente. Mas ele fazia aquilo, era um sacrifício. Não era brincadeira, não era fácil. Mas quando eu olho para aquilo tudo, eu vejo os traços de um homem que amou a Deus, que procurou ensinar os seus filhos a andar na presença de Deus, que buscava revelação e instrução na palavra do Senhor, a voz do Senhor, nos montes, nas orações, nas madrugadas. Uma outra coisa que a carta aos Hebreus nos ensina, nos mostra, é que a fé pode ser usada como instrumento de conquista. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquelas coisas que se esperam e convicções de fato que se veem. Está no livro de Hebreus, está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Nos mostra que a fé é um instrumento de conquista. Meu irmão, você espera alguma coisa? Há coisas que você não está vendo, mas você precisa. Há coisas que você não está vendo acontecer hoje, mas você visualiza, vislumbra pelos olhos da fé que isso vai acontecer. Se apodera, toma posse disso, porque o apóstolo Paulo diz que fé é desse jeito. Você não vê, não tem uma saída, parece que é tudo impossível. Você não vê um caminho, não vê alternativa, mas você crê no Senhor e diz, vai ter solução sim. Todo mundo está dizendo, acabou, não tem jeito, não tem saída, o decreto está assinado. Mas você diz, não, quem decide é Deus. É Deus que dá a última palavra, então ele não deu. Eu tomo posse da promessa, tomo posse da palavra. Outra coisa que a carta aos Hebreus nos ensina e nos mostra é que fé é um fator de esperança. E um fator de esperança para aqueles que, até mesmo para aqueles que não veriam o cumprimento destas promessas. Pastor, e se eu ficar esperando? Porque fé é convicção de fatos que não se vê. Nós não podemos dizer que Abraão, por exemplo, é um homem que não tinha fé. E ele teve fé. E Hebreus, no capítulo 9, diz que muitos daqueles que creram não viram o cumprimento das promessas. Abraão, por exemplo, não viu. Abraão só viu Isaque, né? E viu a esposa de Isaque. Nem sei se ele viu os filhos de Isaque. Possivelmente sim. Mas ele não se viu como pai de numerosas nações. Isso ele não viu. Né? E ele cita nessa galeria, ele cita Enoque, ele cita Abel.
que teve fé. E por conta da sua fé, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor, mais excelente do que o seu irmão Caim. E por conta disso ele morreu. Mas ele é citado na galeria dos heróis da fé e também é citado como aquele que creu. E não viu cumprir na vida dele as promessas de Deus. Porque Abel não viu, por exemplo, falar do Messias, do Salvador, do Redentor, ele não viu falar. Ele não viu falar da eternidade, ele não viu falar da salvação, a não ser num momento específico da morte de Jesus, que alguns teólogos afirmam que naquele momento que Jesus esteve aqueles 2 dias morto, né, sepultado, diz que ele teria pregado a estas pessoas. Não sei, mas o fato é que Abel, a fé de Abel dá testemunho. Então eu creio que Abel é salvo pela fé. Ele é salvo pela sua fé. A carta aos Hebreus nos ensina sobre deveres sociais, por exemplo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, observe. Hebreus 13, versículo 1. Está aparecendo aí? Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. O que mais? Não seja constante o amor fraternal. Essa é a minha versão. Seja constante o amor fraternal. Ali está dizendo, permaneça o amor fraternal. É a mesma coisa. Sabe, queridos, nós às vezes nos desiludimos, nos entristecemos, nos ofendemos. As pessoas nos ferem aqui e ali. Sim ou não? Nos decepcionamos com pessoas. E às vezes quando estamos decepcionados, a gente fala assim, agora eu vou me endurecer. Não vou ser mais bonzinho. Você já viu alguém falar assim? Ser mais bonzinho não. Agora eu vou me endurecer. Mas o texto que nós estamos lendo, a recomendação de Paulo é, seja constante o amor fraternal. Amor fraterno é aquele amor que me leva a amar a outra pessoa. E não somente os amigos, e não somente aqueles que me amam, e não somente os meus familiares, mas muitas vezes é amar uma pessoa que eu nunca vi. E essa é uma recomendação, não se esqueça da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Sabe o que significa hospitalidade? Significa que você vai acolher na sua casa algumas pessoas. E essa acolhida, ela vai trazer transtorno. Porque toda pessoa que a gente coloca dentro da casa da gente, que não seja os filhos, esposa, marido, vai trazer transtorno para a gente. Vai sobrar umas toalhas para você lavar, vai sobrar umas roupas de cama para você lavar. Sim ou não? E tem gente que justifica, eu não vou ser hospitaleiro porque isso dá trabalho, mexe nas minhas coisas, suja os meus utensílios. Mas o texto está dizendo, permaneça a hospitalidade, não se esqueça da hospitalidade. Não se esqueça. Sabe, queridos, a caminhada da fé, ela é uma caminhada que nos leva num bozo de situações que não é só crer, não é só confiar na eterna salvação, mas nós somos fator de influência aonde nós estamos, nós somos bênção para a vida das pessoas, acolhemos os desacolhidos, nós estendemos as mãos a muitas pessoas que estão fragilizados, abatidos, que estão necessitando. O apóstolo Paulo era um homem que trabalhava com as suas próprias mãos. Ele diz, eu tenho trabalhado e me esforçado e tenho defendido o meu pão e comido do pão, do resultado do trabalho das minhas mãos. E também muitos que estão comigo fazem a mesma coisa. E a exortação ela é finalizada nesse texto que nós lemos dizendo que os crentes devem viver uma vida digna em cumprimento da vontade de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 21 e 22. Nós devemos viver uma vida digna. Uma vida digna é uma vida no cumprimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida? Isso não é uma acusação, é uma pergunta. E é uma pergunta que só você e o Espírito de Deus pode responder. Talvez na sua oração de amanhã, quando você estiver orando, na madrugada ou em qualquer horário que você escolheu para orar, diga, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida?
Revela-me, Senhor, a tua vontade, porque eu quero cumprir a minha vontade, porque nós lemos no texto de hoje que nós devemos cumprir a vontade de Deus, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, nós devemos alcançar o quê? A promessa de Deus. Depois de haver desfeito a vontade. E é interessante que o escritor da carta aos Hebreus começa dizendo: vocês sofreram grande perseguição depois de vocês terem sido iluminados, quer dizer, depois do evangelho ter chegado na vida de vocês, vocês foram maltratados, alguns de vocês foram presos e outros foram coparticipantes daqueles que assim foram tratados, quer dizer, daqueles que foram presos, e vocês aceitaram espontaneamente o espólio, a expoliação dos vossos bens, sabendo que vocês têm uma recompensa muito maior, muito mais excelente do que as coisas que alguém pôde tirar de você. Sabe, queridos, a mensagem do Evangelho, ela fala conosco de uma maneira tão singular que nós não podemos nos acomodar a uma situação de dar prejuízo a ninguém, né? Porque o Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser levar a sua capa, entrega também a tua túnica. E muitas vezes nós somos tentados a levar vantagem, até mesmo contra irmãos, até mesmo contra os domésticos da fé, né? Eu sempre digo que um crente não é uma pessoa que deve viver fazendo muitos negócios. Sei, tem gente que vive disso, né? Tem gente que gosta de fazer negócio, vende, compra, vende, compra. Eu acho que esse negócio de comprar muito e vender muito é um perigo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu vendo e compro, eu tenho o risco de passar alguém para trás. Alguém pode me passar para trás também, né? Mas o crente ele sempre vai levar desvantagem. Porque ele é sempre, o coração dele é sempre, tá naquela situação, se tiver uma disputa, é ele que vai levar a desvantagem. Então faça pouco negócio, você vai ter pouco prejuízo. Amém? Porque muito negócio é muita chance de desacordo, é muita chance da pessoa dizer: você está me dando prejuízo. E a palavra do Senhor diz que estas pessoas aceitaram o espólio dos seus próprios bens, visando alguma coisa maior. E nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor, diz o apóstolo Paulo. Não fiqueis devendo nada a ninguém, senão o amor. Nada a ninguém. Eu não posso pedir alguma coisa para alguém e não pagar. Eu não posso pedir emprestado e esquecer que era emprestado, não era dado. Eu não posso pedir emprestado e de repente eu estrago e devolvo quebrado e diz: quebrou. Né? Não posso ficar devendo nada a não ser o amor. Sabe, queridos, eu quero finalizar essa palavra nesta noite dizendo que esta palavra diz sobre perseverança. Amém? Ela diz: sede perseverante, necessitais de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então eu quero citar 5 coisas aqui que vai te ajudar. 4 coisas. Não renuncie à confiança. O versículo 35 do capítulo 10 diz: não renuncie à confiança, tende uma confiança firme. Segunda coisa, seja perseverante. No capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim, 12:1: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, livremos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Para que nós tenhamos perseverança, nós precisamos de correr. Corramos com perseverança. Não é engatinhar, não é andar devagarinho. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: vocês corriam bem. E quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos, para que vocês retornem aos rudimentos da lei. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor Jesus, exortando a igreja de Éfeso, diz: volta à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Não arrefeça, não desanime, não retroceda. Sabe, eu disse que nessa noite falaria sobre perseverança e falaria sobre aqueles que recuam. Aquele que recua, ele começa a diminuir na sua marcha. Ele começa a diminuir no seu ímpeto.
Ele começa diminuindo a convicção que ele tem na vitória, a convicção que ele tem de que vai romper em fé. Ele começa a se desanimar e depois ele vai parando, ele vai diminuindo a marcha, ele vai diminuindo o ritmo. E o passo seguinte é parar. E depois que ele para, ele começa a andar para trás. Sabe, nós estamos caminhando para o céu. Quantos aqui estão caminhando para o céu? Coloque-se de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar sobre a sua vida e com você. Jamais recue. Jamais recue. Creia na promessa da redenção. Creia na promessa da redenção. Sabe, querido, tem muita gente hoje em que a motivação deles de estar num culto como esse, num culto, numa igreja, é buscar resolver algum problema financeiro, buscar algum problema relacional. Estão fazendo campanhas e vão em tudo que é campanha que fala, campanha da prosperidade, tudo campanha para resolver problema no casamento. Estão indo em tudo isso. Mas sabe, o que vai te segurar na caminhada, verdadeiramente na caminhada da fé, é você confiar nas promessas da redenção. Os seus olhos estão fitos na eternidade. Porque as coisas desse mundo vão passar. Pode ser que a gente tenha um casamento, pode ser que não tenha um casamento, pode ser que você tenha um trabalho, pode ser que você não tenha um trabalho, pode ser que você tenha uma saúde, mas pode ser que você não tenha uma saúde. E é por isso que o apóstolo Paulo dá um brado de vitória, uma verdadeira declaração de vitória. O que poderá nos separar do amor de Cristo será a profundidade, será a altura, será a morte, será a vida, será a riqueza ou a pobreza, será a espada. Ele diz assim, nada poderá me separar ou nos separar do amor de Cristo. Eu quero orar por você, que tem sentido muita dificuldade de perseverar. Quero orar com você que muitas vezes tem sentido uma força poderosa te segurando, te empurrando para trás. Amém? Será que tem alguém assim nessa noite, nesse lugar? Será que nessa noite tem alguém aqui que tem sentido esse esforço tão grande? Tão grande. E você tem lutado e insistido, persistido. Mas não está fácil de continuar. Nós precisamos reconhecer, e às vezes precisamos de dizer, Senhor, eu estou me sentindo frágil. Mas o Espírito do Senhor vai te fortalecer nessa noite. Coloque na presença do Senhor. Levanta a sua mão agora na presença do Senhor. Coloque uma das suas mãos no seu coração. Levante a sua mão, a outra mão na presença do Senhor. E diga, Espírito Santo de Deus, entra no meu coração. Espírito Santo de Deus, faça morada em mim. Espírito Santo de Deus, me cura, fortaleça a minha disposição de te servir. Fortaleça a minha disposição, ó Deus, de persistir. Senhor, não me deixe recuar, porque eu não quero, ó Deus, retroceder, mas eu quero avançar sempre. Eu quero prosseguir, ó Deus, no chamado. Eu quero ser fiel na missão que o Senhor tem confiado à minha vida, Senhor. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor toque a vida deste teu filho, desta tua filha nesta noite. Que a tua presença, Senhor, enche este lugar. E que o Espírito do Senhor venha restaurar e venha curar. E que o Espírito do Senhor venha fortalecer, Senhor. E tirar a tristeza, tirar o desânimo, e tirar toda a decepção, ó Deus. Porque nós cremos que somos chamados pelo Senhor. E somos chamados para a boa obra. Nós, ó Deus, estamos convictos, ó Deus, que é o talento que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que precisa de multiplicar, ó Deus. Nós não queremos ter as nossas mãos vazias quando formos nos encontrar contigo, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos força e autoridade. Dá-nos um bom ânimo, Senhor. Fortalece este teu filho. Fortalece esta tua filha hoje, Senhor. Fortalece este homem, esta mulher, esta moça e este rapaz, ó Deus. Quebra diante dos seus pés todo argumento. Ó, esmiuça, Senhor, toda pedra, toda muralha que se coloca diante dos pés dos teus filhos. E abre um caminho de vitória, abre um caminho de conquista, Senhor, para que ele possa ver o cuidado do Senhor para com ele. Para que ele possa declarar nesta noite, como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que esta palavra esteja na nossa boca, na minha boca, Senhor,
E na boca, Senhor, de cada homem, de cada mulher, de cada pai, de cada mãe, nesta noite, neste lugar, a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso, meu irmão. Declare isso, homem. Declare isso, mulher. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu serei testemunha do Senhor. Eu serei sacerdote, sacerdotisa do Senhor dentro da minha casa, sobre a minha família, sobre a minha herança, sobre os meus filhos. E as portas do inferno não vão prevalecer contra mim, não prevalecerão contra os meus filhos, porque a mão poderosa do Senhor está comigo, e a força do braço do Senhor me sustenta, e o poder do Altíssimo me cobre. Declara isso nesta noite. Cubra, Espírito Santo, cerque esse teu povo, como o Senhor cercava o arraial de Israel, com muralhas de fogo durante a noite, como nuvem, Senhor, durante o sol escaldante do dia. Que a graça do Senhor esteja sobre este meu filho. Que a unção do Santo esteja sobre esta tua filha, Senhor. Fortalece esse teu filho agora que está triste, ressentido, abatido, Senhor, se sentindo desanimado. Fortalece essa tua filha, Senhor, e dê-lhe um bom ânimo, Senhor. Fala ao coração dele, Senhor. Fala ao coração dela, para que se desperta, ilumina, Senhor, com a luz da tua palavra. Sustenta com a tua graça, com o teu poder e com a ousadia do teu Espírito. Eu oro e peço no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém.